Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo em conjunto com o Tabelando, com o Tambellini, do meu amigo Eduardo Tambellini e também do meu amigo Guilherme Alonso. A ideia é trazer aí conceitos e aplicações práticas associadas aí ao universo de analytics. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre machine learning, sobre uma ótica de modelagem analítica supervisionada versus não supervisionada, né? E trazer um pouco as diferentes nuances associadas a cada um desses elementos, né? Importante dizer que esse vídeo tem duas partes, uma parte mais expositiva e uma parte em que eu vou mostrar um exemplo prático aí de uma utilização de modelagem analítica não supervisionada utilizando Python, de uma maneira mais direta ao ponto possível, para que se possa entender como até, inclusive, a própria inteligência artificial consegue nos ajudar a acelerar muito esse processo de geração de insights a partir dos dados, né? Então, primeiro, o que é machine learning, né? Afinal das contas, machine learning é uma área da IA, é uma área da inteligência artificial em que algoritmos aprendem, capturam padrões nos dados, sem que o programador, sem que o analista tenha que escrever regra por regra, né? Então, em vez de ele programar e colocar uma série de if then else's lá, ele submete os dados, configura determinados algoritmos, esses algoritmos capturam padrões, comportamento dos dados que podem nos ajudar, por exemplo, a gerar previsões, classificações, e com esse conhecimento associado ao nosso conhecimento de negócio, gerar recomendações aí que podem se transformar e gerar valor de negócio para as empresas, que no final das contas é isso que as empresas efetivamente buscam, né? Como acelerar insights acionáveis aí a partir dos dados e aí melhorar toda a nossa capacidade de tomada de decisão, né? Esse processo de análise de dados, ele vem evoluindo muito ao longo do tempo, né? O que a gente vê hoje acontecendo com cada dia tendo uma novidade bastante significativa do ponto de vista do mundo de IA generativa, é resultado de uma evolução constante que vem ocorrendo aí há pelo menos 15, 20 anos, né? Lá atrás, a gente tinha muito, e eu classifico isso como antes, né? Lá atrás, a gente tinha dados que eram fortemente limitados a um contexto estruturado, ou seja, dados que estavam disponíveis lá em tabelas de banco de dados relacionais, ou seja, tabelas baseadas em linhas e colunas, né? Que eram dados basicamente que estavam disponíveis para as pessoas efetivamente analisarem, né? Associado a isso, você tinha uma limitação grande de que a minha capacidade de processamento estava restrita à minha máquina local, né? Seja a máquina local, seja um servidor ao qual eu estava conectado. Custava muito caro, né? Também todo o processo também, inclusive de conhecimento das pessoas, era muito baseado em estatística, em alguns algoritmos muito específicos, né? Como algoritmos de regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, etc, etc. Por quê? Porque também não dava para rodar nada muito mais pesado nessas máquinas, né? A partir do momento que a gente começou a ter uma popularização desses novos algoritmos, ou algoritmos que já existiam, né? O Randall Forest surgiu em 94, né? Redes neurais já existem aí há pelo menos uns 60 anos ou mais, mas combinado a redução massiva de custo de processamento, redução do custo de utilização da nuvem, né? Entre outros vários fatores, como inclusive disponibilidade maior de dados não estruturados, né? Dados baseados em imagens, textos, áudios, vídeos, etc, etc. Hoje, por exemplo, se eu quero assinar um Google Colab aí para poder rodar alguma coisa na nuvem sem nenhuma dependência da minha máquina local, eu consigo pagar uns R$ 58 por mês aí, ter acesso a máquinas de última geração, né? Que custaria muito caro ter localmente. Então, tudo isso fez com que eu tivesse um ganho de escala
bastante expressivo, culminando com tudo que a gente vem vendo aí nesse mundo de IA generativo, em que a cada dia eu tenho novidades aí, mais repositórios do GitHub associados a novas IAs, ou novos algoritmos, ou novas formas de construir agentes de IA, etc., que tem feito com que isso tenha escalado brutalmente, tem sido escalado brutalmente, né? Aí, beleza. Mas voltando aos fundamentos, né? Como que o processo de machine learning, ele efetivamente está dividido, né? Está dividido em o que a gente chama de tipos de aprendizado. Eu poderia ter mais aprendizados, como aprendizados por reforço, ou aprendizados semi-supervisionados, que é uma mistura, basicamente, do aprendizado supervisionado com o não supervisionado. Mas eu vou me limitar a esses dois mundos aqui para tornar mais simples a discussão. Quando falo de aprendizado supervisionado, basicamente eu quero modelar o comportamento de alguma variável em específico, que é fundamental, que é relevante para o negócio. Eu vou dar um exemplo. Em bancos, uma das modelagens mais consagradas é a modelagem do comportamento do cliente inadimplente. Então, eu quero estabelecer qual a probabilidade de um cliente que hoje está adimplente, dele se tornar inadimplente nos próximos X dias ou X meses, né? Para isso, eu analiso os dados históricos, vejo quem se tornou inadimplente, quem não se tornou, que é o que eu chamo de variável resposta ou rótulo, e a partir de um algoritmo preditivo, né? Um modelo de regressão ou um modelo de classificação, basicamente, nesse caso, um modelo de classificação, eu vou estimar a probabilidade desse cliente se tornar inadimplente. Isso é um aprendizado supervisionado. Por quê? Porque eu vou me basear nas respostas existentes no passado para poder entender e modelar qual é o comportamento, o perfil associado a cada um desses rótulos. No caso, bom e mal, bom cliente, mau cliente, cliente que, digamos, teve uma ocorrência de fraude, cliente que não teve ocorrência de fraude, o cliente que cancelou um contrato, o cliente que não cancelou um contrato. Só para citar um exemplo simples. Da mesma forma que eu posso querer modelar o comportamento de uma variável que ela é essencialmente numérica e quantitativa, como a demanda de um produto ao longo do tempo. Então, eu quero estimar quantas milhares de unidades um determinado perfume vai vender na próxima campanha, ou no próximo mês. Então, olhando todo o histórico de comportamento desse produto em termos de demanda, em termos de variáveis associadas, eu estimo essa quantidade. E, a partir disso, tomo decisões com relação a esse comportamento. Já o aprendizado não supervisionado, eu não quero modelar nada. Aliás, eu não quero estimar nada. Eu quero modelar o comportamento dos clientes, dessa base de dados, de uma maneira geral. Por exemplo, para poder segmentar esses clientes em determinadas categorias, que eu posso chamar de agrupamentos ou posso chamar de clusters, né? E para cada cluster tem uma estratégia específica de atuação. Esse é uma das utilizações mais consagradas de qualquer tipo de aprendizado não supervisionado. Ou posso ter uma base de dados com uma quantidade enorme de variáveis, eu quero, de repente, tentar identificar uma estrutura de variação que me permita resumir esse monte de variáveis em uma quantidade limitada de fatores, né? Que eu posso chamar de componentes principais, por exemplo, que é aí um dos princípios clássicos por trás da análise de componentes principais, a PCA, né? Principal Component Analysis. Então, esse é um pouco da diferença entre os dois mundos. Um, eu quero efetivamente estimar um determinado comportamento de uma variável de interesse, outra eu quero avaliar, eu quero descrever, eu quero agrupar os dados de acordo com o comportamento das variáveis que lá estão disponíveis, né? Quando eu falo de aprendizado supervisionado, eu estou falando de uma determinada categoria de algoritmos que pode ir desde modelos lineares, que são modelos mais já amplamente utilizados
e extremamente conhecidos, principalmente na ciência estatística, como árvores simples e também outros modelos probabilísticos e regras de decisão que eu possa também utilizar, né? Qual que é o ponto comum entre todos esses algoritmos? Eu tenho uma regra lógica que explica o meu resultado, a minha probabilidade, a minha predição. Eu sei o peso exato de cada uma dessas variáveis. Então, eu sei como chegar no resultado que o modelo chegou. Se tivesse que replicar essa fórmula, por exemplo, no Excel. Já eu tenho uma outra categoria de modelos que eu chamo de modelos de black box. São modelos que são mais complexos na sua natureza de cálculo dos pesos. Eu estou falando de modelos de suporte vector machine, eu estou falando de modelos neurais, eu estou falando de misturas de árvores, como random forest, como extreme gradient boosting, etc., entre vários outros modelos. Qual é o ponto principal? Eu tenho, em geral, não é sempre, né, mas eu tenho, em geral, um ganho de capacidade de predição, mas a minha explicabilidade, ou seja, a minha capacidade de entender como esse modelo tomou a decisão, ela fica mais reduzida. É por isso que, muitas vezes, a gente acaba lançando mão de metodologias para meio que abrir a caixa preta, que a gente chama, por exemplo, de algumas abordagens como Lime, como Shapley, como Modalex, que trabalham um pouco a estrutura intrínseca desses modelos e consegue, de alguma forma, digamos, criar o que a gente chama um processo de inteligência artificial explicável, ou explainable AI, que é uma disciplina que tem crescido muito aí nos últimos anos, né? Esse é um pouco do paradigma que se faz aí dentro do universo de modelos supervisionados. Quando se fala de aplicação, de aplicações de casos de uso em todos os segmentos de conhecimento é brutal, né? Estou falando desde modelos de credit scoring, modelos de predição de probabilidade de fraude, modelos de propensão à inadimplência no universo financeiro, falando de modelos de predição de churn em telecom, modelos, por exemplo, de detecção de fraude em sinistros, em seguros, modelos de previsão de demanda em varejo, em qualquer e-commerce, né? Modelos, por exemplo, para calcular a probabilidade de perdas não técnicas, os gatinhos lá de energia na energia elétrica, né? Modelos que podem, por exemplo, calcular a probabilidade de um determinado ativo ou um equipamento, por exemplo, falhar ao longo do tempo, de tal forma que você possa estabelecer aí mecânicas, políticas de manutenção preventiva, né? Modelos para o setor público também, que possam, por exemplo, fazer toda a previsão de inadimplência tributária, e estabelecer estratégias e políticas para você cobrar clientes que têm, por exemplo, dívida ativa na União, etc., etc. Detecção de fraude em benefícios do INSS ou de qualquer outro benefício fornecido pelo governo federal, ou governo estadual, municipal, não importa a abrangência, mas, assim, a natureza dos dados, ela permite desenvolver esses diferentes casos de uso usando algoritmos de machine learning, né? E aí, quando eu falo de algoritmos, eu estou falando de algoritmos, e aí indo já para o universo de aprendizado não supervisionado, né? Eu já estou falando para um conjunto de algoritmos bastante amplo, né? Mas associado já muito mais a entender a estrutura geral de comportamento desses dados, seja para clusterizar ou segmentar os dados, seja para estabelecer associações entre eles. Então, por exemplo, esse caso da associação é clássico, quando, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, quando um cliente compra um determinado produto num site, quais são os outros produtos que eu poderia oferecer para esse cliente que ele tem mais chance de comprar? Que são os casos clássicos de cesta de mercado que surgiram lá atrás, quando a Amazon se popularizou como um e-commerce global, né? Em que você, por exemplo, se um cliente compra pão, você sabe que a probabilidade de ele comprar manteiga vai ser muito maior do que dele comprar um televisor de 70 polegadas, né?
Da mesma forma, eu posso também querer reduzir a dimensionalidade desses dados. Por exemplo, se eu tenho lá uma base com 300 variáveis, e a gente sabe que essas variáveis podem ter relações intrínsecas entre si, podem ser super correlacionadas, está trazendo a mesma informação, e usando o que eu chamo de PCA, análise de componentes principais, eu posso agrupar isso em fatores, seja em 2, seja em 3 fatores, que representam ou capturam um percentual significativo do comportamento dessas N variáveis originais, né? Assim como eu posso ter outros usos, como, por exemplo, detecção de outliers, a análise RFV, que é muito legal para a parte de marketing, por exemplo, quando você quer estudar comportamento de compra, avaliando tanto recência, frequência, quanto valor. Análises exploratórias gerais que capturam muito o comportamento do cliente. Veja que, nesse caso, eu estou sempre falando de aprendizado não supervisionado, porque eu não estou querendo modelar o comportamento de uma variável em específico que me interessa para tomar a decisão. Eu quero modelar o comportamento geral dos dados. Muitas vezes é bastante comum você começar com um aprendizado não supervisionado, entender bem a característica dos dados e depois partir para um processo de modelagem preditiva mais avançado, né? Esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala de casos de uso aqui, de novo, né? Eu tenho uma infinidade de casos de uso aplicados a cada uma das indústrias de conhecimento, né? Tanto segmentações de cliente, agrupamento de perfis de risco, detecção de, por exemplo, transações completamente fora do padrão, quando eu falo do setor financeiro, né? Segmentação de clientes, ela é basicamente cross, uma aplicação cross para todos os segmentos que são tanto B2B quanto B2C, né? Tanto indústrias em que o cliente final é uma pessoa física, né? Pessoas como cada um de nós, ou o cliente final é uma empresa, né? Que a gente chama de business to business, né? Negócios de uma empresa para outra, né? Quando é business to customer, estamos falando de B2C, né? Então, por exemplo, em varejo, uma análise RFV, uma regras de associação para poder criar, por exemplo, ofertas personalizadas num site, etc., né? Energia elétrica, a mesma coisa, eu quero identificar padrões de comportamento na detecção de perdas, né? Agrupamentos de perfis de consumo, etc., etc. Enfim, tem uma quantidade enorme de aplicações possíveis aí para cada uma dessas indústrias de conhecimento, entre outras, aí citei aqui, qualquer essa só como exemplo, né? Agora, olha só que interessante. Falei, só que agora é hora de mostrar como é que isso pode ser traduzido em termos de análise de dados, em termos de ferramental. Então, a sequência agora eu vou trazer uma análise de segmentação, ou seja, uma segmentação estatística, que eu também posso chamar de aprendizado não supervisionado, de uma base de clientes aí, de um banco chamado MF, banco fictício, que a partir dessa segmentação eu posso extrair alguns insights estratégicos e ter determinadas recomendações de estratégia de decisão que podem ser aplicadas para cada um desses grupos, tá? Então, vamos direto para análise. Aqui eu tenho a minha pastinha segmentação de clientes, que está na minha máquina, né? Onde eu salvei todos os arquivos que foram gerados, que foram utilizados para construir a análise não supervisionada de clientes de um banco de varejo, né? Começando pelo Excel, né? Onde eu tenho a minha base inicial, né? Tem lá identificação do cliente já mascarado, né? Dados como idade do cliente, renda estimada, saldo médio, limite, utilização de crédito, número de transações, valor total de compras, quantidade de produtos, tempo de relacionamento, entre outras variáveis, né? Por exemplo, como flag inadimplente, que no caso de, por exemplo, de um aprendizado supervisionado, em que eu quisesse modelar
o comportamento do cliente inadimplente, né? Tipo, querendo calcular a probabilidade de default desse cliente baseado em todos os dados históricos disponíveis, você poderia trabalhar com essa variável flag inadimplente como uma variável-chave, ou como uma variável que a gente chama de resposta ou rótulo, né? Mas no caso aqui, como o nosso objetivo é fazer uma segmentação estatística, identificar grupos com características é, similares dentro de si, dentro de cada componente, né, dentro de cada grupo, não vai ser assim tão relevante sobre essa ótica da modelagem preditiva, né? A partir dessa base de dados aqui, eu posso construir o que a gente chama de um notebook. O que é um notebook? É basicamente uma documentação de passo a passo de desenvolvimento de um projeto de análise de dados, olhando sobre a ótica de ciência de dados, obviamente, né? Porque o notebook poderia ser, por exemplo, para desenvolvimento de alguma aplicação, etc, etc. Mas nesse caso, o nosso objetivo é, a partir de uma base de dados, ter todo um passo a passo de desenvolvimento e chegar lá no final num processo de insights, né? De geração de insights a partir dos dados. Então, eu posso pegar, ir por meu notebook, né? E aí, nesse caso, esse notebook Python criado dentro do VS Code, que é o Visual Studio Code, que é uma ferramenta da Microsoft excelente para a criação de projetos de desenvolvimento de software, né? E serve também para desenvolvimento de projetos de ciência de dados, né? Então, começo aqui com as etapas do processo de análise, desde a carga do dataset, análise exploratória, pré-processamento das variáveis, cálculo do número adequado de clusters, usando, por exemplo, o Camins, que é uma metodologia consagrada para toda a parte de clusterização de dados, né? A interpretação é a nomenclatura dos clusters e o export para mostrar isso de uma forma mais visual, mais visão negócio, por meio de um dashboard, usando, por exemplo, uma biblioteca do Python chamada Dash, né? Então, aqui toda a parte de carga dos dados, né? Perdão, carga das bibliotecas, né? Importação das bibliotecas e instalação das eventualmente necessárias, né? A carga do dataset, né? Aquele mesmo dataset do Excel, só que mostrado aqui dentro de um data frame, pandas dentro do Python, né? Toda a parte de análise exploratória de dados, seja através de um resumo descritivo ou mesmo a distribuição dos dados, tanto das variáveis numéricas quanto das variáveis categóricas, a correlação entre as variáveis, né? Então, por exemplo, você pega a correlação entre score digital e idade, né? Ou seja, quanto maior a idade, menor o score digital do cliente, né? Ou quanto maior a idade, menor a quantidade de transações. Você vê aqui pelo sinal da correlação, você estabelece esse insight, né? Você pega uma correlação mais alta aqui, por exemplo, entre limite de crédito e renda estimada. Quanto maior a renda, maior o limite. É uma lógica bastante aceitável dentro do universo bancário, porque você dá mais limite para aquelas pessoas que têm, em tese, mais capacidade de pagamento, né? Distribuição dos dados aqui de variáveis categóricas, você vê aqui, por exemplo, cliente inadimplente aqui com um percentual mais ou menos aí na casa de uns 5, 6%, né? E enquanto o de adimplentes ao redor de uns 94, 95%, né? Toda a parte de pré-processamento das variáveis para preparar as variáveis para algoritmos de machine learning, né? A parte de determinação do número de clusters, por exemplo, usando diversos métodos aqui, como o método do cotovelo e o método da silhueta, né? Olha, coincidindo aí na quantidade de clusters ao redor de 5, que é o número que a gente vai efetivamente trabalhar, né? Aí tem toda a parte da interpretação dos clusters, cruzando cada um dos clusters com resumos descritivos das variáveis existentes, trabalhadas para construir esses clusters, né? Toda uma parte aqui, por exemplo, para poder mostrar esses clusters no universo 2D. Então, aqui a gente vê claramente dos 5 clusters, 3 clusters claramente têm características completamente diferentes entre si, né? O que é um dos nossos objetivos, encontrar esses grupos. Mas 2 deles tiveram características um pouco sobrepostas. Se a gente olha, por exemplo, uma dimensão bidimensional, né? Se a gente olha no universo bidimensional, talvez depois do universo 3D a gente consiga
estabelecer uma conclusão diferente, né? O gráfico de silhueta mostrando aqui quão bem desenvolvidos foram cada um desses clusters, né? E enfim, aqui uma descrição interpretada de cada segmento, que ali no dashboard a gente vai conseguir olhar com mais detalhes, e depois um export para eu visualizar isso na forma, não de código aqui, mas na forma de uma visualização mais negócio, mais easy para um universo mais executivo que quer basicamente extrair insights e ver menos um pouco a questão da codificação, né? Então, por exemplo, se eu rodar esse arquivo aqui, que é o Python, que é o dashboard.py, né, que tem todo o empacotamento dessa análise dentro de um dashboard é, criado em Dash, eu vou conseguir extrair uma análise mais fácil e visual e rápida desses dados. Então, acessando aqui, executando aqui o meu script dashboard.py, ele me abre aqui um localhost para eu poder acessar isso localmente, né? Esse dashboard localmente. Se eu der um Ctrl clique aqui, ele me mostra o dashboard aqui dentro do meu notebook, né? Mas aqui fica meio ruim de visualizar. Posso entrar aqui no próprio Chrome para visualizar isso de uma maneira mais interessante. Olha só. Então, olha só. No meu Chrome aqui, eu tenho já que podia ser outro browser qualquer também, né? Mas eu que tenho aqui já o dashboard já disponibilizado de uma maneira mais visual. Então, aqui tenho informação sobre todos os segmentos, informação sobre cada um dos 5 segmentos que apareceram na análise de cluster, né? Numa base mais ou menos de 5.000 clientes, 5 clusters, né? Ó, a renda média em torno de 19.900, um saldo médio em torno de 16.400, uma inadimplência ao redor de é, 10,7, né? Daí, se a gente pensar aqui tem na primeira linha aqui do dashboard também as mesmas estatísticas, né? Eu tenho algumas abinhas aqui, né? Uma visão geral que mostra a distribuição de cada um dos 5 clusters em termos percentuais, né? Uma informação sobre a renda média de cada um desses clientes dentro de cada um dos clusters, né? Então, claramente, aqui o cliente premium, uma renda muito mais elevada, né? Ao redor de 52 mil clientes com perfil digital ativo 21,33, clientes com perfil conservador em torno de 17.600, assim por diante, até em desenvolvimento aqui com uma renda ao redor de 7.900, né? Da mesma forma, essa taxa de inadimplência é aberta por cada um dos segmentos, a relação entre saldo e limite de crédito, né? Se for aqui na abinha espaço dos componentes principais, aqui eu vejo claramente aqui, ó, que no caso de uma análise bidimensional, de fato, os clusters em desenvolvimento e alto risco estão meio sobrepostos, né? Só que se eu olho no 3D, você vê claramente aqui, ó, que eles estão completamente separados, né? Na verdade, eles, olhando sobre uma ótica 2D, eles estão um sobre o outro, mas se você olhar 3D, você vê claramente que eles são diferentes entre si, né? Eles não estão misturados aqui mesmo. Se tivessem bastante misturados, aqui mesmo no 3D você estaria vendo os pontinhos laranjados e vermelhos todos misturados, o que não está acontecendo, né? Esse é um bom ponto, né? Estão bem separados. Quando a gente olha os perfis detalhados aqui, um mapa de radar e também um heatmap para cada um dos grupos, né? Posso olhar isso para cada um dos grupos. Uma análise de variáveis, que é uma comparação entre os 5 clusters com relação a variáveis específicas, né? Como renda, né? Por exemplo, como saldo médio, como limite de crédito, utilização, quantidade de transações. Você vê claramente que o cliente digital ativo é o cliente que faz mais transações em termos de tendência, né? Se a gente pensar em termos de saldo, né? Você vê o saldo do cliente premium aqui com alguns outliers bastante substanciais aqui, especialmente esse aqui na faixa de 187 mil, né? Então, esses box plots aqui, eles ajudam bastante a gente a conseguir ter uma avaliação da distribuição dos dados e
quão diferente é essa distribuição para cada um dos 5 grupos, né? Isso que é bem interessante. E essa análise é bem visual para poder comparar entre si. E como foi feita uma avaliação, uma análise usando, por exemplo, bibliotecas como Plotly, que é uma biblioteca do Python que permite uma análise mais interativa dos gráficos, né? Você percebe que toda vez que eu passo o mouse no gráfico, ele me mostra estatísticas associadas a cada um dos box plots específicos dos grupos, né? No caso do box plot, mostra tanto o primeiro quartil, o terceiro quartil, mostra a mediana, os intervalos interquartílicos, né? Então, é bem interessante essa análise, mas o pulo do gato está basicamente aqui no insights estratégicos, né? Que são não só outras visualizações que mostram como que esses 5 clusters se diferenciam, como também recomendações associadas a cada cluster em específico, né? Então você vê, por exemplo, cluster em desenvolvimento, né? Você vê claramente, ó, que você tem dentro desses diferentes clientes você tem diferentes grupos aqui que eu posso ter recomendações completamente distintas. Então, por exemplo, eu tenho 705 clientes sem nenhum atraso, com pelo menos 3 meses de relacionamento. Uma sugestão aqui, por exemplo, seria de ter uma proposta automática de aumento de 30% no limite do cartão desse cliente via notificação no aplicativo. De tal forma que esse cliente, por exemplo, pudesse se transformar num cliente digital ativo, ou mesmo, eventualmente, no futuro, um cliente premium, né? Você pega um outro, por exemplo, um outro grupo aqui de clientes digital ativo, olha só, tem 542 clientes que estão com score digital acima de 90 e que podem ser, por exemplo, programas, por serem clientes altamente digitais, né? Podem participar de um programa de embaixadores digitais com cashback progressivo por indicação de novos clientes, fazendo com que esse cliente use ainda mais os produtos do banco, né? Pega um cliente conservador, por exemplo, aqui, ó, tem 604 clientes com score digital abaixo de 35, de repente fazer, não são, ou seja, são clientes pouco digitais, né? De repente fazer um workshop com esses clientes, né? Oferecer para eles algum tipo de treinamento ou instrução para, por exemplo, reduzir o custo de atendimento desses clientes, né? E aí, por exemplo, a casa aí de 120 reais de redução de custo por cliente por ano, né? Você pega, por exemplo, um outro aqui, ó, um outro cliente aqui de alto risco, né? Ó, tem alguns clientes que têm taxa de pagamento muito baixa, né? De repente, avaliar via comitê de crédito uma revisão do limite desses clientes e enviar uma proposta de renegociação para eles com desconto na taxa de juros, né? De até tantos por cento, que no caso 40%, né? Outros clientes, por exemplo, ó, tem clientes aqui, 416 clientes com renda formal e pagamento irregular, ou seja, os caras estão com dificuldade de pagamento. Por que não ofertar para eles um crédito consignado via FGTS aí como instrumento de regularização, usando desconto diretamente na parcela do saque que eles têm lá no FGTS a cada ano, né? Então, ou seja, para cada um dos clusters com características completamente diferentes, podem ter insights, aqui são só exemplos, né, hipotéticos, obviamente, que podem ser considerados para cada um dos clusters em função das características que esses clientes é, explicitam aqui por meio dos dados. Essa é um pouco da ideia de um aprendizado não supervisionado por meio de uma análise de cluster, tá bom? Muito obrigado aí e nos vemos aí em um próximo vídeo.